2019, que já tem alguns anos, sem dúvida. O Marcos e o Bruno contrataram-me conhecendo a minha metodologia, a minha liderança, acreditam em mim. E é normal que todos os processos iniciais, com ideias diferentes, renovando-se provavelmente também elas as lideranças, porque as lideranças normalmente são criadas e são construídas dentro dos próprios balneários, de uma forma positiva, sempre. Mas o facto é que tenho as minhas convicções, tenho as minhas ideias, tenho a minha metodologia, tenho o meu método de trabalhar. E com certeza todos os resultados positivos fazem com que o processo seja muito mais rápido e tenhamos muito mais convicções muito mais rápidas. Boa, tá aí o Paulo Souza. Tem 2 pontos que me chamam a atenção nessa entrevista coletiva. O primeiro deles é quando ele fala em 2019, que acabou, que ficou para trás, que tem que esquecer, e eu acho que ele tem razão. Agora, outra coisa que ele fala ali que me chama a atenção é quando ele coloca que ele tem certeza da metodologia e que todo mundo que conversou com ele na hora da contratação sabia o que ele faria. E esse ponto, eu acho que ele é preocupante. Eu não acho. Mas aí é o seguinte... Você tem que saber o que você quer. Posso acrescentar um negócio para jogar para eles ali? Não, pode falar também. Não, eu vou só acrescentar um negócio. Todo mundo sabia ou foi pedido a ele? Ambos. Acho que as coisas dialogam e explicam o fato. Porque ele é contratado, a gente sempre bate na tecla aqui, né? Para começar do zero. Esquecer 2019 e refundar o departamento de futebol do Flamengo. Mas a diretoria banca ele? Não, sua mãe está falando de processo, a gente está falando de processo... Se não tivesse ali um título da Libertadores do Abel, será que também teria essa paciência? O futebol brasileiro, ele é assim. Se você trouxe o cara para reformular, você não pode estar questionando a sua convicção agora depois de um campeonato carioca. 2 meses de... O Paulo Souza, o primeiro jogo dele é no início de fevereiro. Você não pode, no início de abril, estar questionando. Você pediu. Não, sabe o que eu acho preocupante? Eu tô falando ele você, ter no caso, a diretoria. Isso. Então, mas é isso que eu estou falando. Para mim, o preocupante é ele ter que falar isso, uma não defesa a diretoria. dele. É uma defesa dele. Quem contratou sabia que ele ia ter o método dele. Sabia que ele ia começar do zero. Sabia que isso demanda tempo. Por isso que eu acho que com 2 meses de jogos você está falando em dar tudo, aí é loucura. Aí é loucura. Acho que pediram a ele também. Claro. Mas o meu ponto é esse, Facinca. Por que a diretoria não está ali do lado dele? A gente está bancando esse treinador. Mas no Flamengo... Qual diretoria? No Flamengo, toda? Dani, desde 2019 funciona assim, tá? A noção de futebol que se percebe é zero, ou perto do zero, porque depois do que aconteceu com o Jorge Jesus e como o Flamengo se tornou e começou a enxergar o que era futebol, parece que eles estão completamente num voo cego. E com o Paulo Souza é o seguinte, ó, você vai lá, reformula, faz do jeito que você tem que fazer, mas é o seguinte, se tiver algum problema, eu não me responsabilizo, hein? É isso que funciona no Flamengo. Eu não me responsabilizo, hein? Você vai lá, mas você toca do jeito que você quiser, mas sabe aquela coisa experimental? Você vai comprar um carro experimental, alguma coisa assim, você vai lá, usa no teste, mas se você bater, eu não me responsabilizo. É assim que funciona no Flamengo. Aí, meu amigo, é fácil trabalhar. Você ter dinheiro para sair contratando, só se vangloriar do que você contrata, e na hora de você ser um gestor de futebol, você corre, aí é muito fácil, cara. Então, Dani, há quanto tempo que eu falo aqui do Flamengo? Com o mesmo discurso. Ele não vai mudar, enquanto não mudar, é exatamente essa atitude que tem que mudar. Enquanto lá de cima não vier a noção do que é gerir um departamento de futebol e compreender o tamanho de uma instituição e o que é ter hierarquia e atacar os reais problemas do Flamengo, você pode colocar o Guardiola no Flamengo que ele vai embora com 3 meses. Porque ele vai querer fazer o jogo posicional, porque ele vai querer mudar o sistema dele e os caras não vão entender nada porque ele vai ter que mudar peças ou pedir para reformular peças lá dentro que tem mais voz e mandam mais que o diretor de futebol e o presidente. É simples. Eu até desenhei aqui para tentar fazer um cálculo aqui. Estamos no 4º ano de gestão do Rodolfo Landim. A grande bandeira da campanha do Landim, que é o mesmo grupo, em tese, que lá em 2012, a eleição ganhou, a partir de 2013 o grupo do Bandeira comandou o Flamengo. A grande bandeira da gestão do Landim é que precisava de pulso, comando e um melhor trabalho no departamento de futebol. Aí eu te pergunto, Dani, a gente está indo para o 4º ano. Metade de 2019 o trabalho foi considerado negativo. Não por acaso buscaram Jesus. No início de 2020, pandemia, saída de Jesus, não conduziram bem a saída de Jesus, há um ponto negativo. Metade de 2020, 2021 e até agora aqui em 2022, há pontos a se considerar. Sim. Esse balanço é positivo, de fato?
da gestão? Acrescente Só, aí é só o treinador? Porque aí você vai trocar o treinador, aí vai trazer um também. outro treinador. Aí você vai isso, demandar esse é o tempo. meu ponto. Demandar tempo, Alguém tem que dar implementar uma filosofia. resposta. E aí daqui a 2, Acrescente- 3 meses você vai descobrir que você não quer também. Acrescente só o treinador? financeiramente também. É só o Acrescente treinador? financeiramente aí as multas rescisórias dos treinadores que passaram. Sim, então assim, é só o treinador? Você precisa começar a questionar. A tal falar da gestão de vestiário, eu sempre, nunca me encantou muito essa, fulano é ótimo, porque ele mantém o vestiário ali, pulso firme Fosse por uma por isso, era temporada. pra deixar o Renato. Pulso firme por uma temporada. O Flamengo teve de um meio de 19 ao meio de 20, o final final da passada de Jesus foi complicado, né? Aquela coisa, renova ou não renova, vai, não vai, e ele se manda. o pulso Flamengo firme- teve uma situação ali muito específica que o ambiente também era tumultuado, só que a bola entrava. mas só isso que- Desde então, tem Mas- problemas, mas Só sim, jogador, é só treinador. Mas só isso? existiu isso por conta de um do senhor chamado Jorge Jesus e os resultados. Eu diria Porque- só pelos resultados, porque, não só por ele. Sim, não, mas eu falo... Ele dentro de campo, sim, estou falando mas- do ambiente. Sim, mas a grande figura desse Flamengo não era o Marcos Braz. Mas se colocou publicamente muitas vezes como sendo. Sim, mas a grande figura desse Flamengo era o Jorge Jesus. Sim. Quando o Jorge Jesus sai, aparece tudo. Você lembra mais ou menos o que aconteceu quando o Renato saiu do Grêmio? Sim. O que aconteceu quando o Renato saiu do Grêmio? é A isso. coisa, O que foi pro aconteceu? zero. Sim, A o que coisa foi pro zero. aconteceu com o Flamengo depois que saiu Comando do muito concentrado Jesus? tem esse problema. Sim, eles estão procurando um rumo que até agora eles não sabem o que eles estão fazendo. Não, é uma isso. coisa meio básica. A gente tem um programa aqui com 4 comentaristas e uma apresentadora. Aí centraliza, tá tudo, o comando tá todo na mão da Dani. O editor não consegue falar, os comentários. Se a Dani um dia sair, o programa não existe. Então, assim, você acreditou, você confiou muito no processo de um treinador português, que você tinha problemas internos, o resultado veio. Quando se sai ali, os problemas internos eles começam a se tornar públicos. Aí você tem problema com o Doni, problema com o Ceni, problema com o Renato. Agora o problema é o Paulo Souza. Só treinador tem problema ali? O cara tentando implementar uma filosofia que lhe foi pedida? Sim. Isso demanda o Ceni é tempo. demitido campeão brasileiro, né? E aí, Sormani, eu vou colocar um ponto aqui. Uma fase de Eu grupos tava da lendo Libertadores, hoje de manhã no UOL, eu esqueci, peço perdão, depois eu vou olhar para reparar, mas é uma coluna que falava assim, o Jesus tem que voltar, nem que seja para dar errado, para acabar com esses fantasmas. Eu não sei se eu concordo ou se tem que dividir essa responsabilidade, porque desde que o Jesus saiu, e aí eu vou acrescentar um outro ponto, a saída do Pelaipe, ela também fala muito pelo futebol do Flamengo. Então, esse comando hoje, quem é que tem que dar a resposta? Mas é a o Pelaipe já diretoria, não o tava com essa jogador. diretoria. Não, Ele trabalha no 19. No começo estava. Tá 19 mundial. ele estava. Ele sai, não, ele sai... Início de 20. Exato, ele é campeão da Libertadores também. Sim. Mas ele não tinha voz ativa ali, o Pelaipe não tinha, como teve na gestão do Bandeira. O que eu acho é o seguinte, Dani, por exemplo, o trabalho do Marcos Braz e do Spindle, na montagem do elenco, para mim, é espetacular. Os caras conseguiram contratar jogadores que qualquer um gostaria que tivesse no seu elenco hoje, no seu time. Pô, os caras contrataram o Bruno Henrique, contrataram a Arrascaeta, o Gabriel... Everton Ribeiro, a Everton época. Ribeiro... Não, o Everton acho que veio antes. Veio antes. Já Veio estava, antes, né? Já estava. O goleiro, o Diego Alves, o Rafinha, o Felipe Luiz. Depois ele foi mexendo, o Rafinha saiu, Alves foi... já estava também. Quem? O Diego Alves eu acho que já estava também. Aonde? No Flamengo antes Não, o dessa Diego gestão. Alves já estava. Já tava. Rafinha e o Felipe Luiz. Foram contratados. Acho que o Rodrigo Caio, o Gerson, Pablo Mari. o Pablo Mari. Contratação o da Pedro. janela. Enfim, a contratação da janela montagem do elenco é muito boa. E a reformulação? Entendeu? Então, esse elenco, todo mundo fala, olha, o Flamengo pode ser campeão por causa do elenco. Então, o problema não é o elenco. O elenco é bom. Mas aí você está incluindo tecnicamente e vestiário. Aí é que tem tá. uma fase de comportamento, Eu acho que não aí só de bola. o que erra, onde o Braz e o Spindle erram, para mim, é na questão da falta de convicção em relação ao treinador. Eu falei isso aí várias vezes na época. Eu não teria mandado embora o Domenech. Eu não teria. Eu não vi o trabalho dele tão ruim assim. Porque perdeu de 5, não sei para quem. Mas ganhava de 4 no jogo seguinte. Ele estava encontrando o jeito, ele estava começando um trabalho. E não era um trabalho como é esse do Paulo Souza hoje. Esse trabalho do Paulo Souza é desesperador. O Domenech não era. Não era. Aí a mídia flamenguista, a torcida do Flamengo, começa a pressionar e sem convicção nenhuma, o Spindle e o Braz, eles cedem, capitulam em relação a essas cobranças e demitem o Domenech. Aí trazem o Rogério Ceni, sem qualquer convicção. A gente só vê como foi feito o processo.
Aí o Rogério sai e pega o Renato Gaúcho, né, que ele entra. Não é o Renato Gaúcho. Isso, não. Renato. Depois do Rogério, é o Renato. Ceni troca pro Renato. Agora veio o Paulo Souza. Gente, eu me pergunto, será que alguém viu o trabalho do Paulo Souza? Será que alguém viu? Um cara que arma um time com 3 zagueiros, será que os caras sabiam disso? Eu duvido. Eu acho que sabia, eles toparam a reformulação. Sim. Só que tem que bancar também que a reformulação leva tempo. Sim, mas quando você tem um elenco com a característica que o Flamengo tem, esse é um tipo de jogo que não funciona com 3 backs, entendeu? Aí tudo bem. Aí é o erro de quem contrata, não é o erro do treinador. Mas aí é um erro até de reformulação, porque, peraí, É o erro de planejamento. se eu vou trazer um técnico que ele vai jogar num sistema que ele precisa de 2 alas, de zagueiros rápidos, eu olho e não tenho... Será que eles olharam o trabalho do Paulo Souza? Então eu preciso olhar para o meu elenco também e falar, ó, esse aqui talvez já não dá mais, esse aqui será que ele olhou para esse elenco? Sim. Será que ele conhecia? Falou assim, escuta, vem cá. Tanto é que ele pediu reforços. Tanto é que ele pediu. 2, um na esquerda e outro na direita. Ele pediu um goleiro, pediu um ala que agora foi contratado agora, pediu um zagueiro pela esquerda que foi contratado. Ele pediu. Ele viu que o elenco dele precisa de reformulação e ele já sentiu. E por isso que, entre aspas, o Felipe Luiz falou em relação à química, que não está dando certo, química, técnica, etc. Porque o Paulo Souza... Mas aí eu pergunto, Facinca, por que o Gabigol não reagiu dessa forma logo no começo? E só agora, quando teve essa situação que a gente sabe que o Paulo Souza começou a ser questionado se ele permanece ou não? Porque já se sabe que o Paulo Souza está por uma bola. Eu acho isso uma insanidade, não é possível. Não é possível. Então, Sim, tem 2 meses que o Paulo Souza começou a treinar o time na beira do campo. Mas quem está errado? Somos nós que estamos falando Não. Eu não estou falando que você está falando besteira, eu estou falando que isso é uma insanidade. Eu sei, Facinca, mas Se levantar essa pauta internamente é uma loucura. Sim, mas porque daqui a 3 meses você vai debater também se o sucessor do Paulo Souza tem que sair ou não. Mas o meu o ambiente contaminado vai seguir o mesmo. Mas o meu questionamento não é esse. A minha situação é por que o Gabigol não reagiu dessa forma em questionar o Paulo Souza publicamente, como ele questionou na hora que ele fez o gol, antes? Porque ele sabe que agora, meu amigo, a bola dele está muito mais fraca. E eu volto a falar, por que ele não fez isso antes? Porque se ele não está jogando bem desde o começo dessa implementação desse novo sistema, ele deveria ter chamado aqui, vem cá, professor, vamos na salinha ali. O Gabigol, beleza, acabou. Não esperar mas nessa esse situação tipo de atitude, é o que mostra o que está acontecendo no Flamengo. Quando você vê um cara se aproveitar do mau momento de um técnico fragilizado... Tá rachado. A impressão que dá é essa. Pisar mais. Aí vai o lateral esquerdo, que é o líder do grupo, não tem química do time com o técnico. Aí você vê situações internas de... informações de motins de atletas, cada um para um lado, um grupo para cá, outro para cá, por um defende isso, porque o outro... Então, assim, a cobrança, ela precisa ser feita em quem não oxigenou, em quem tem hoje um grupo mais de amigos do que de profissionais. O meu ponto é... Pedro, deixa só claro. me permite aqui, você falou... a gente tende a pensar dessa maneira, né? 2 meses e demite o Paulo Souza é uma insanidade. Ok. Primeiro que eu acho, é só um achismo com base no que eu ouço e vejo. Eu acho que ninguém estudou o trabalho do Paulo Souza para contratar o Paulo Souza. Lógico que não. Português, vamos contratar. Exato. Entendeu? Então, porque não foram nele, foram em outros. Foram em outros. Eu acho que há que se corrigir essa rota, porque o ano pode ser catastrófico. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, posso? Só para terminar. Depois eu quero responder a sua pergunta. Então, eu acho que eles têm que corrigir, eles estão lá dentro, eles têm que detectar. Não está dando, está rachado, ninguém quer, tem que mandar embora. Aqui fora. O Flamengo, no ano passado, por conta da pandemia, estendeu a temporada até 2020, né? Ele fechou até 2020. Ele fechou 2020 com mais de 1 bilhão de faturamento. E se não fosse estender, tirando só aquele pedacinho, dava 996. E havia um superávit aí de 270, alguma coisa assim, tá? O Flamengo corre o risco esse ano de não ganhar nada. De novo. Nada. O ano passado ainda pegou o Carioca. Esse ano não tem mais. Nada. Esse ano já não tem mais o Carioca. Então, alguma coisa tem que ser feita. Mas aí, Então, o Braz pede desculpas e entrega o cargo. O Spindle pede desculpas e entrega o cargo. Entendeu? O Landim convoca novas eleições. Entendeu? Alguma coisa tem que ser feita. Porque o Flamengo depende muito desse dinheiro que ele fatura, porque ele não tem uma Leila Pereira. Ele não tem isso. O que ele tem é a sua torcida. E a sua torcida só vai gerar
dividendos, riquezas ao Flamengo, se o Flamengo for competitivo. Aí- E do jeito que está indo, esse time do Flamengo corre o risco de daqui a pouco começar a jogar para 20, 15 mil pessoas. E aí, como é que faz? Professor Mani, mas O sócio, só mas para eu te terminar, pergunto, Pedro. claro. E o programa de sócio lá do Flamengo, sócio torcedor, etc e tal, tende a cair. E começa a cair, aí vai voltar naquele buraco que pode voltar naquele buraco que estava quando o Bandeira pegou. Porque esse time não custa barato. Os salários são altíssimos. Você vai fazer frente a esses salários? Mas aí a sem gente não volta arrecadação? no ponto de olhar esses jogadores que estão ali e pensar se não tem alguns que já merecem o que eu olhar acho- no sentido de só, sair. Não, só uma pergunta que eu ia fazer. Eu entendo, o torcedor que está revoltado, ele tem todo direito, eu compreendo, ele virar e falar, eu quero Paulo Souza fora, a coisa não está andando. A opinião do Sormani, a coisa não está boa, acho que tem que corrigir a rota. Eu também super respeito, porque acho que uma correção de rota ela é comum em qualquer lugar. Agora, o meu ponto é dialogando com o trabalho da diretoria, que é quem contrata. Porque não dá para colocar só a culpa em quem trabalha, quem contrata também tem culpa. Sim. Você mandou o Dome embora porque não tinha química. Você mandou o Senna embora porque não tinha química com o elenco. Você manda o Renato embora porque não estava à altura do que o elenco queria. Você vai mandar o Paulo Souza embora 2 meses depois de contratar porque não está à altura do que o elenco quer. Então, assim, o que me faz acreditar que eles agora vão acertar essa rota que eles erraram com o Dome, não com tenho o Senna, certeza com o nenhuma. Renato e com o Paulo Souza. Você tem. chegou no início do ano e falou, vamos corrigir a rota, porque os 3 últimos estavam errados. Aí eu vou corrigir a rota com um treinador novo, vou oxigenar as ideias, vou incentivar uma que eu falei, reformulação, Pedro. vou começar do zero. Braz e o Espírito Mas daqui a tem que 2 pegar no meses, cargo. mas daqui a 2 meses eu vou dizer. Então, eu acho que tem que ser cobrado. Eles têm que ser cobrados. E eles mas sabem não que vai eles acontecer, erraram. né? E Sim, eles mas sabem eles que eles têm- erraram essas eles- 3 escolhas, do Dome, do Senna e do Renato. Eles sabem. O Braz e o Espírito sabe. Por isso que a última bola deles é o Paulo Souza. E eles vão se agarrar a ela até onde puder. Senão é mais um versículo que não Peraí, deu. deixa eu fazer uma provocação aqui. Você vai trocar para daqui a 2 meses. O Gabriel está insatisfeito, o Bruno Henrique não. Estou Então, citando aqui escuta jogadores aqui. aleatórios. Mas você Isso sabe- não vai mudar. Se você não mudar o processo e o comando, não adianta mudar uma peça. Mas é aí que eu quero chegar. Mas Porque você então, repetiu, tá, o ciclo então é eles não vicioso. têm convicção do que eles querem. Eles contrataram técnicos com perfis completamente diferentes. Sim. Eles vão à Europa se aproximar de alguém que tinha bebido na fonte do Guardiola, não deu. Eles pegam o Rogério Ceni, que é um workaholic, um estudioso do futebol, ainda Mas em tinha problemas ascensão, mas não internos. era uma grande aposta, porque já era um técnico, não deu. Eles pegam o Boleiro para melhorar o vestiário, não deu. Agora eles pegam alguém para reformular completamente, mudar a maneira de jogar, Mas é isso. também não dá. Eu fico muito dividida entre o que o Sormani fala de não esperar uma eliminação em fase de grupos da Libertadores ou qualquer coisa que o valha, prejuízo que isso vai e trazer. você virar de novo e falar assim, beleza, vocês escolhem o técnico porque ninguém presta. Mas esse é o ponto. Então você está assumindo a sua incompetência enquanto Mas esse é o comando de ponto, futebol. mas esse é o ponto que eu ia falar. Porque justamente se você vai trocar a roda, né, com o carro andando e essa roda não está saindo porque o parafuso está meio torto, você precisa encontrar soluções para tirar esse parafuso. Né, o parafuso, não estou dizendo que é o Paulo Souza, estou dizendo que é o seguinte, esse sistema de jogo do Paulo Souza vai ajudar o Flamengo numa Libertadores? O que está acontecendo vai ajustar? Ah, não, tem que tirar. Não, tem que tirar não. Vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Paulo, vem cá. Será que... Aí é aquela coisa que eu sempre questiono. Todo mundo questiona o treinador de futebol. O treinador de futebol tem que ter 750 cursos, tem que estudar, não sei, 150 mil né, linhas. É ótimo o estudo, beleza, não sou contra. Mas e o diretor de futebol? Qual é a consciência dele tática, técnica, para sentar e conversar com o treinador neste momento e falar assim, Paulo, esse sistema 3-4-3 que você está fazendo, essa forma de você jogar, não está dando certo. Vem cá, vamos sentar e conversar. Pode continuar. Uma coisa não é... Só coloca a imagem do jogo, por favor. A desorganização, Sim, porque tem a ver com o que você está falando. Uma coisa é conversar, outra coisa é dar palpite. Outra coisa é falar, você tem que mudar. Não, uma coisa é chegar e provocar, porque o diretor está ali, o diretor está só para... Olha aí, ó. O diretor está só para... Como é que fala? Está só para fazer contratações? Ou o diretor também está ali para ver o vestiário, também está ali para repreender o jogador que espera chegar esse momento e começa a responder para o treinador publicamente? Você entendeu? Tem tudo isso. Mas o diretor também tem a função, o diretor técnico, aquele que está todos os dias no campo, de chegar e sentar com o treinador e falar assim, vamos conversar. Zé, não precisa nem de muito curso para olhar essa imagem e saber que não tem organização nenhuma aí. Mas, Dani, o que eu falo é o seguinte, eu vou falar uma coisa que serve assim, por exemplo, o diretor, ele pega, é mandado embora e acabou. O estrago que ele fez no clube está lá, aí entra o próximo diretor e tem que administrar o estrago que o cara fez.
Entendeu? Então, assim, você precisa solucionar os problemas. Você não pode ficar entregando o cargo toda hora. Não, vem cá, não, tira. Agora põe outro. É lógico, o dinheiro não é meu. O dia que eu for responsável pelo dinheiro da contratação do seu Sormani e eu tiver que ressarcir o clube pelo erro que eu estou fazendo, eles vão sentar com o treinador, eles vão ter consciência e vão ter dúvidas, vão ter, eles terão os pezinhos mais no chão, serão necessários estudos também táticos, técnicos, como se dá treino, como não se dá treino, fisiologia, parte física, para ele poder questionar o treinador. Porque se ele vai questionar o Paulo Souza e o Paulo Souza fala assim, mas qual é a função do terceiro zagueiro aqui? E ele não souber responder, ele jamais vai poder sentar e conversar com o Paulo Souza. Perfeito. Entendeu? Então, assim, tem que ter as mudanças. Tem que ter um cara que conheça o assunto, porque se dividir entre o vestiário e a direção. Existe um cargo. É o Edu Dracena no Santos. Existe um cargo na Europa, chama Sport Manager. Normalmente, ele é feito por ex-jogadores. Sim. Normalmente, ele é feito por ex-jogadores. Justamente para acompanhar todo dia, estar ali todo dia. E o treinador, na hora que vai conversar... tem 2. O cara vai conversar. Vem cá, vamos conversar. Isso aqui não está dando. Vamos sentar aqui e conversar. Que a gente tem que voltar para o Fluminense também. Quero ouvir o Abel aqui. Daqui a pouco tem entrevista ao vivo aqui no Futebol 90. Mas eu quero te ouvir, porque assim, isso aqui é o mundo ideal, né? Eu entendo tudo que está sendo colocado. Mas o Flamengo tem uma situação real, que a gente acabou de ver ali. Como é que se resolve isso? Bom, você tem 2 formas. Primeiro, entender se de fato esse elenco está preparado para esse tipo de sistema. Segundo, uma hierarquia que hoje para mim é utópica, de passar a dar um pouco mais de peso ao treinador e menos peso aos jogadores. E de fato, se precisar, tirar de cena algumas pessoas que não estão alinhadas mais com o comportamento, com a competitividade que o Flamengo precisa. E a terceira via... se for necessário para isso, buscar reforços que tragam ao treinador aquilo que ele espera em termos de planejamento de futebol. Agora, o que me chama mais atenção é o que eu falava agora. Diretor bom para contratar, qualquer um. Com dinheiro, meu amigo, qualquer um contrata. Porque você vai ver o fulano, que é um bom jogador, ele ganha tanto, ele quer tanto, aí ele vai ter 3, 4 propostas de outros clubes e ele fala assim, ó, com o dinheiro que eu tenho eu cubro. E você traz o cara. Isso aí não é mérito. Não, o mérito é você ter... diretor que contrata errado. Não. Você pega E o Flamengo talvez tenha contratado... O exemplo do futebol brasileiro, para mim, que eu vivenciei, foi o Corinthians de 85. Era um time riquíssimo. Na época, e o Corinthians contratou De Leon, Dunga, Serginho Chulapa, João Paulo. Eu estava no clube nessa época. Você estava nessa época? Eu tinha Fez água. 5, 9 anos. Não deu certo. Então, mas esse entendeu? Flamengo hoje está fazendo água. Então, esse Flamengo já mostrou que dá certo. Esse Flamengo foi campeão da Libertadores. Sim, mas são 3 anos. Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Mas são 3 anos de diferença. As peças o elenco envelhece. Sim. As peças-chave. Não, nós estamos falando de contratação. Então, quando foi contratado também. naquela época, o elenco foi, na minha opinião, foi muito bem contratado. Na época. Entendeu? Sim. Pô, você questiona a contratação do Davi Luiz? Eu não questiono. Você questionou a contratação do Isla? Eu não questionei. Você questionou o Andrés Pereira? Ninguém questionou. Você questionou o Gerson? Ninguém questionou. Você questionou outras contratações? A montagem do elenco, ela se explica. A gestão é outra coisa. Exatamente. Como você vai lidar com isso ao longo do tempo. Exatamente. Ao longo de pós-títulos, ao longo de desgaste, ao longo de uma série de situações. O meu questionamento é, o comando do futebol, que não é o Paulo Souza, o comando do futebol não é o Paulo Souza, o comando do futebol, que é o diretor executivo, que é o vice-presidente do futebol, o comando do futebol, ele está sabendo gerir essas situações que elas se repetem desde a saída de Jesus? Eu acho que não. E entender quando as peças param de servir, né? O comando do futebol vai bancar o que escolheu em janeiro, que é trazer um cara para refundar esse departamento de futebol, e na primeira pedra no sapato ali em abril você corre da parada? Aí não dá. Aí você precisa de escolher de qual lado você está. Você vai bancar ou você vai na onda da maré? Você vai na onda da torcida? Porque se tem um Bruno Spindel, até para explicar, ele vem do marketing, ele é um grande negociador. Mas não é um cara que vive na bola. Nunca trabalhou diretamente com o vestiário de futebol. Então você tem um grande negociador e você tem o Marcos Braz, festejado durante muito tempo por ser um grande cara de vestiário. Mas esse trabalho de vestiário hoje é questionável. Então onde é que está esse trabalho aí? Vai chamar o técnico e falar assim, escuta... Não, é isso que eu falo. Onde que está essa avaliação aí? De virar e falar, o trabalho é esse. O trabalho é esse, ele demora a dar certo. Onde é que está isso? Você precisa ter um meio termo. Ele tem 2, tem o Fabinho político
e a avaliação de dentro de campo. Eu não sei se esse Flamengo hoje consegue fazer isso. Eu tenho que virar, gente. A gente vai falar mais de Flamengo, mas vai virar pro Flusão? Fluminense. Tem que ir pro Fluminense. Campeão.